Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de RPG, fala dos dois misturados, faz unboxing de vez em quando. Então se você gosta desses assuntos e não está inscrito ainda no nosso canal, dá uma explorada aí, assiste alguns vídeos. Se você curtir, se inscreve, ativa o sininho aí para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? Toda segunda e quarta tem vídeo novo e eventualmente às sextas-feiras também. Então, para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre RPG, a gente vai comentar Beach Boys RPG, tá? RPG nacional, RPG paraense, publicado pela Tambaqui Assado e Mustache Books. Eu vou dar uma passada geral aqui pelo livro, mostrar algumas coisas, mostrar uns aspectos gerais do jogo e tudo mais, mas antes que eu esqueça, se você se interessou, se você quiser saber mais sobre o jogo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, tá? De uma entrevista que um canal parceiro nosso aqui do Rodrigo Hagabashi fez com o José Ricardo Mendes, o autor do livro. Link também de uma one shot que rolou lá no canal do Hagabashi, que inclusive eu participei. Então, se você curtir a proposta do jogo e quiser saber mais detalhes, dá uma conferida nesses links aí, que tem muita coisa legal, beleza? Mas vamos lá. O Beach Boys RPG, ele na verdade, ele vai misturar alguns conceitos para trazer uma proposta que eu particularmente achei bastante interessante para o RPG. Ele vai misturar aqui o conceito daqueles jogos de fliperama ou de console de 16 bits, né, da década de 80, 90, que são aqueles jogos beat them up. Ou, né, como a gente falava na época, aquele joguinho de porrada, que você ia andando, né, e a tela ia mexendo e os inimigos iam vindo e você saía distribuindo porrada aí em todo mundo e pegando arma pelo caminho, recuperando vida e tal. Tipo, só para vocês terem uma ideia, o Double Dragon, fui longe agora, hein? Enfim, Streets of Rage, essa pegada de jogos, né? Então, a proposta aqui do Beach Boys é justamente pegar essa dinâmica do combate desses jogos, misturar com a década de 80, né, com um visual meio, né, sei lá, meio neon, meio, né, enfim, espalhafatoso da década de 80, e trazer um jogo que é bem dinâmico, com um sistema simples, minimalista, tá? É o sistema Toku System, que foi criado pelo Zé Ricardo, né? Então, vamos dar uma exploradinha aqui nesse jogo, tá? A gente tem essa versão física aqui, porque teve um financiamento bem sucedido no Catarse, que destravou algumas outras metas que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, né? Então a gente vai ter aqui, olha, inicialmente os agradecimentos e tudo mais, um pouquinho sobre o jogo, aqui o conceito, olha, aquilo que eu estava explicando para vocês, todas as influências que levaram, né, ao surgimento do Beach Boys RPG. E a gente já começa aqui, olha, com o visual do livro bem bacana, bem colorido, né, com essa estética de anos 80, com essa estética neon, né? O livro tem aproximadamente aí 60 e poucas páginas, né, com a capa cartonada. Ele é todo colorido nesse estilo aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente vai dar uma folheada aqui, mostrar algumas ilustrações. Mas para a gente entrar um pouquinho nas características do jogo, o que ele apresenta aqui para a gente? Primeiro, ele já chega dizendo que os personagens aqui, eles não vão ter classes, eles vão ser definidos, na verdade, pelas funções que eles vão ter no jogo, pelas características que cada um escolher para criar os seus personagens, tá? Mas em termos de atributos, né, a gente vai ter aqui atributos básicos que são justamente o preparo físico, que vai ser a força, né, a resistência, o condicionamento físico do seu Beach Boy, do seu personagem, do seu lutador, vamos colocar dessa forma. E a gente vai ter também a mente, né, que vai ser justamente relacionado com questões de aprendizado, de reflexos e de percepção. Além disso, a gente vai ter também subatributos, que vão ser a vitalidade, o quanto ele aguenta levar porrada, né? E quem está familiarizado com esse tipo de jogo sabe que isso é importante. Quanto maior o seu life, mais você consegue avançar ali na fase, né? E quando o personagem chega a 0 pontos de vitalidade, ele desmaia ou pode morrer também, dependendo do tipo de ferimento. Mas isso é uma questão mais narrativa. E também a gente vai ter o outro subatributo, que são os pontos de espírito. É tipo como se fosse aquele gás extra que o personagem tem para usar habilidades especiais, que a gente vai comentar também um pouquinho mais para frente.
Além disso, para finalizar a questão da criação do personagem, você vai ter as características, os aspectos. Você vai escolher 5 características que vão definir o seu personagem. Em princípio, essas características elas têm um cunho mais narrativo, mas elas podem influenciar também na mecânica do jogo. Olha só, por exemplo aqui, olha só, ele pode dizer aqui a profissão, o meio de transporte favorito, o gênero musical, o gênero de filmes, o estilo de luta, ou seja, a gente vai ter alguns exemplos mais na frente lá, mas dependendo das características que você escolher e a critério do narrador, isso pode conceder dados extras durante o jogo. Então, se você vai usar ali um tipo de... tá numa situação que alguma característica sua poderia te dar uma vantagem, isso vai se refletir também na mecânica do jogo. E você vai ter, por fim, as habilidades especiais, que são os famosos super golpes, enfim, aquela coisa mais exagerada dos jogos de videogame, né? Aquela explosão de poder e tal. Isso está representado aqui no sistema do Beat Boys através das habilidades especiais. Em seguida, a gente vai ter a questão dos testes, né? E aqui, como eu falei, ele é um sistema bem simples. Ele é um sistema baseado em D6, que você vai jogar a sua pilha de dados contra a pilha de dados do seu adversário, por exemplo, do seu inimigo. E você vai comparar os resultados do menor para o maior. Então aqui, 4, 5 e 6 sempre são sucessos. O 1, ele sempre é desprezado se você tirar 1 no dado. E aqui a gente vai ter também a regra do 6 explosivo, né? Toda vez que você tirar um 6, você joga de novo e consegue potencializar a sua ação, potencializar o seu golpe. Isso aqui, tá, como eu falei, é só uma passada básica. A gente vai ter algumas variações dessas regras aqui, mas eu quero só fazer uma apresentação geral do livro, tá? Em seguida, a gente vai ter aqui, olha, justamente o que eu falei, os bônus e penalidades, né? De acordo com as suas características ou de outras condições que apareçam durante o jogo, você pode ganhar ou perder dados aí, dependendo do que estiver rolando na cena. Olha só, aqui, só para vocês terem um gostinho, né, do que é o jogo, eu vou pedir licença aqui para ler. Nessa cidade, todo mundo sai na porrada sem motivo nenhum. Afinal, um enorme império ninja decidiu simplesmente instalar sua base no centro da cidade, com a finalidade de dominá-la e escravizar os seus habitantes. Ou seja, é bem aquele clima mesmo de videogame, de aventura de ação, despretensiosa, com vários pontos assim de nonsense, mas que nem por isso deixam de ser divertidos, né? A gente vai ter aqui, olha, as regras do combate, que é aquilo que eu estava falando mais ou menos para vocês, assim, de como é que funciona, né, com exemplos e tudo mais. Algumas regras opcionais e a questão do 6 explosivo, o chamado socão, né? Enfim, é tudo com essa linguagem, com essa estética do videogame, do fliperama, que quem viveu essa época com certeza já bateu um saudosismo aqui, né? A gente vai começar agora a falar um pouquinho dos inimigos. E, cara, o cenário de Beat Boys RPG, ele tem tudo. Ele tem ninjas, robôs, mutantes, alienígenas, tudo que você possa imaginar tá junto ali, tá misturado. É aquela salada que é bacana da gente ver, porque tem várias opções para você incrementar a sua história ou o seu personagem também, né? Aqui ele vai apresentar algumas armas, alguns itens extras, né? Típicos também de jogos de fliperama, né? Uma cerveja que vai recuperar a sua vida, um lanche que recupera a vida toda, o tipo de armamento, enfim. Quem está acostumado com essa estética dos videogames, com certeza vai encontrar dezenas de referências aqui no Beat Boys RPG. Aqui nas habilidades especiais ele vai ter uma lista longa com várias habilidades, com várias possibilidades que você pode ir comprando com ponto de experiência também, tá? Ataque extra, ataque de área, enfim, uma porrada de coisas aqui, expandir a sua mente, fazer cópias de você mesmo, ou seja, aquela coisa assim, bem videogame mesmo, né? Itens mágicos existem também no jogo, ele vai falar um pouquinho aqui, né? Questão também de durabilidade. Os itens que você encontra no jogo, eles podem ser de uso único, tipo aqueles que eu mostrei lá de comida, né, para recuperar a sua vida ou alguma coisa assim, que você usou e acabou. E também você pode encontrar pelo caminho armas improvisadas, um pedaço de cano, um pedaço de pau, enfim, ou até mesmo armas, espada, esse tipo de coisa, katana,
Só que todos esses objetos, essas armas aqui no Beat Boys, elas vão ter durabilidade. Então você vai jogar para ver quantas vezes você consegue usar aquele objeto antes que ele se quebre e você tenha que encontrar outro aí pelo caminho, né? Mais algumas outras regras opcionais de aspectos negativos, se você quiser também. Você criou aqueles 5 aspectos positivos, você pode colocar 5 aspectos negativos também. Ou o narrador pode escolher alguma coisa para se contrapor ao seu personagem nesse sentido, né? E você vai ter algumas regras aqui para evolução, como é que você ganha ponto de experiência, né? Aquela coisa que eu falei. Para comprar habilidades especiais, você vai precisar da experiência. Você vai adquirir essa experiência derrotando inimigos, interpretando o seu personagem, ajudando outros personagens ou NPCs que estejam em perigo, sempre tendo em mente aquela estética do videogame, aquela linearidade dos jogos de videogame nesse sentido. Essa outra parte do livro, Mango City, ela vai apresentar Mango City, que é o cenário, né? A cidade base do Beat Boys RPG, que é baseada em Belém, né? Para quem não sabe, o Beat Boys e os Dois Perdidos no Tempo são sediados aqui na região metropolitana de Belém, então é bacana a gente ver a nossa cidade representada aqui no jogo. Mas, obviamente, isso não impede que o jogo seja aproveitado por pessoas de qualquer lugar do país. Enfim, você pode adaptar a cidade, você pode colocar elementos da sua cidade aqui, enfim. Mas tem muitas referências que quem é de Belém já vai sacar de cara, né? Então aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre alguns pontos da cidade, né? Tem um mapinha aqui também para ajudar. Enfim, é só para dar aquele colorido e você ter aqueles pontos importantes, né? Para visitar e pontos de ação na cidade, né? Aqui ele vai dizer, olha, por exemplo, o que você encontra em cada um desses pontos. Você pode jogar tabelas aleatórias aqui para ver que tipo de desafio seus personagens vão encontrar ao visitar determinados lugares, né? Situações que podem acontecer também, situações adversas, enfim, tem uma série de coisas. E a gente vai ter aqui, olha, os Punk Cabanos, que são a principal gangue de Mango City, que se opõe a essa tentativa dos ninjas, né, de dominar a cidade. Então a gente vai ter aqui, como a gente falou, o Templo Ninja que surgiu no meio da cidade, eles começam a aterrorizar tudo, e os Punk Cabanos são a principal das gangues que se opõem a essa tentativa, né? A gente vai seguir aqui, olha, com figurinhas e figuraças de Mango City, que são algumas sugestões de características para você montar o seu personagem, o seu Beat Boy. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui o cara do rolê aleatório, o porradeiro, né? Os especiais, olha, existem também essas criaturas que são uma mistura de homens e animais, enfim, alienígenas. Tem de tudo, cara. Beat Boy, ninja, samurai, robô, dançarino, tudo que vocês possam imaginar. Se não tiver aqui, vocês podem criar. O José Ricardo, ele é muito flexível nisso. Em várias partes do livro ele coloca, olha, modifiquem isso, construam em cima disso, a cidade é de vocês, se divirtam e tal. Cyberpunk, tem tudo em Mango City. E olha, outras funções e tribos urbanas. Tem aqui mais alguns exemplos e sejam criativos. Preencham Mango City com tudo que vocês acharem interessante. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os samurais, né? Alguns dos clãs, dos principais clãs de samurais que existem em Mango City. Vai falar aqui um pouquinho também de treinamento. Se você quiser dar uma ênfase maior no treinamento do seu personagem, tem algumas sugestões aqui, né? De treinamento acelerado, treinamento detalhado e tal, e gastos de pontos de experiência. Aqui, mais voltado também para o lado narrativo, apesar de apresentar algumas mecânicas, alguns testes para você representar o treinamento, né? Mas enfim, é tudo muito divertido, é tudo muito interessante e leve. A proposta aqui é de uma aventura que seja mais leve e mais divertida, mas claro, o cenário é seu. Se você quiser usar outro tipo de história ou fazer uma história mais pesada, enfim, fique à vontade. As mecânicas podem ser adaptadas com certeza. E o livro vai terminar aqui com algumas aventuras, tá? 2 aventuras. Os Selvagens na Noite e a Situação dos Samurais, que servem como aventuras introdutórias para você ir se acostumando com o sistema, com a pegada que o jogo propõe e tudo mais. Tem até
vários desafios para você enfrentar, a aventura é até bem extensa, né? E vai finalizar aqui com um modelo de ficha, né, para o seu personagem e um modelo de ficha para o grupo também, né? Você pode, ao longo do jogo, montar a sua própria gangue, você tem que conquistar o respeito dos outros, né, para você ter o direito de montar a sua gangue, conquistar o território e tal. Então essa é a pegada geral do Beach Boys RPG. Quem participou do financiamento coletivo ainda conseguiu destravar algumas outras metas, como eu falei no início lá. Então a gente vai ter um suplemento para RPG solo, né, uma versão solo do Beach Boys. A gente vai ter também um caderno de personagens, né, com alguns personagens prontos criados por apoiadores da campanha para povoar ainda mais Mango City, né? E a gente vai ter o Hack Boys, que é um hack do Beach Boys RPG adaptado para um cenário de fantasia medieval, com clara inspiração no que? Golden Axe, um clássico dos anos 80, 90. Então tá aí. Esse é um apanhado geral, né, sobre o Beach Boys RPG. Espero que vocês tenham curtido. Eu me diverti bastante jogando e lendo o livro. É uma leitura bastante agradável. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua sugestão. Não esquece de conferir os links que eu deixei aí, se você quiser saber mais sobre Beach Boys RPG. E a gente se vê numa próxima resenha. Falou, pessoal!